Ei, eu nem vou perguntar se você já assistiu a série Sensação do Momento na Netflix. Porque se você não assistiu, o que eu acho meio difícil, você pelo menos sabe do que se trata a série, né? E se você não assistiu, saiba que esse vídeo pode ter spoiler e revelar algumas coisas que você talvez só queira descobrir assistindo a série. Então, se esse for o seu caso, já pula esse vídeo, maratona a série e depois corre aqui para conferir os detalhes que talvez você tenha deixado passar e não viu. E a primeira curiosidade é que os jogadores poderiam ter descoberto qual seria o próximo jogo antes dele acontecer. Sabe por quê? Bom, seguinte, quando acabava uma rodada do jogo, os participantes que restavam eram colocados naquele salão gigante com várias beliches. O lugar era tipo um alojamento, e se a gente reparar bem, nas paredes tem alguns desenhos, e eles iam aparecendo a cada final de uma rodada. Porque como os participantes iam sendo eliminados, as camas no alojamento também iam diminuindo, e esses desenhos nas paredes começavam a aparecer. Como sabemos, na primeira rodada acontece o jogo da batatinha frita 1, 2, 3, que está lá na parede, mas também aparece claramente o desenho do jogo da ponte de vidro, o cabo de guerra, as formas de açúcar e, claro, o jogo da lula. Mas, assim como você que assistiu e não viu essas pistas, os jogadores provavelmente também não, porque na primeira rodada elas ficavam escondidas pela quantidade de camas na cena. Se você for um espectador curioso e detalhista, bastou reparar um pouquinho mais para sair na frente do plot twist. Ou você acha que o final não foi tão surpreendente assim? Bom, como eu falei, esse vídeo vai dar spoiler, o que pode não ser legal para você que ainda não assistiu. Mas se você ficou curioso e quer saber o que vai rolar, não saia sem deixar o seu like, ou se não gostou, deixe um dislike também, porque aqui a gente não tem miséria não. Dê o que você tem. E se quiser se inscrever no canal, a escolha é sua. Depois não diga que eu não avisei. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E nos finalmente a gente descobre quem de fato era o bambambam da porra toda. Quando Il-nam revela para Ji-han que ele foi o arquiteto de toda essa loucura, com o objetivo de entreter e gastar dinheiro num jogo de apostas. Uma vez que esses milionários já estavam entediados das apostas comuns e das suas vidinhas medíocres nas casas de jogos. E vimos também que ele decidiu participar dos jogos porque já não lhe restava muito tempo de vida e também buscava um pouco de diversão para aproveitar melhor seus últimos dias antes que fosse tarde demais. E aqui a gente pôde conferir um final com uma dose de emoção e expectativa, naquela cena onde Ji-han dá adeus ao personagem enquanto ele dava seus últimos suspiros em seu leito de morte. E é claro que esse último encontro teve ligação com a primeira cena em que eles se conheceram, quando Ji-han entra no jogo e encontra o velhinho numa cama, calmamente contando os participantes do jogo. Para mim, isso não deixa de ser uma grande reviravolta, porque lá no início, todo mundo pensava que aquele velhinho era de fato um pobre senhor que procurava um pouco de adrenalina para viver seus últimos dias perigosamente. Mas, na realidade, era ele quem estava por trás de tudo. Assistimos também no episódio 5 que o policial encontra um local onde havia um arquivo de todos os jogos que aconteceram durante décadas até abril de 2020. E, curiosamente, o primeiro jogador que aparece no arquivo é o número 2. O arquivo do velhinho é completamente esquecido, provavelmente porque ele não queria ou não precisava manter um registro de si mesmo. O perfil dos outros jogadores também sugere que alguma coisa está fora do contexto, pois se analisarmos um pouco mais o perfil dos outros jogadores, podemos ver que eles estão na faixa dos 20 aos 40 anos, e ele era o único com idade bem superior. Então, por que ele seria o único com essa idade e com uma doença em fase terminal a ser escolhido? E se ele fosse o ganhador, provavelmente nem teria tempo de vida mais para gastar toda aquela grana.
Embora ele dê justamente essa justificativa para estar no jogo, acaba ficando difícil de acreditar que ele seria selecionado para participar se fosse apenas um velhinho em busca de diversão. Agora, olhando para dentro do jogo, podemos ver como ele dominava cada competição. Durante toda a série é possível ver claramente como ele fala sobre todos os jogos, conhece e entende cada um deles, e que em algum momento da vida ele já vivenciou aqueles jogos na sua infância e até mesmo depois de adulto, como foi o caso do Cabo de Guerra. Com isso, a gente pode deduzir que a escolha dos jogos tiveram sim a influência dele. Isso talvez não tenha ficado muito claro no começo, mas com o passar do tempo, as pistas vão aparecendo. Já vão apagar as luzes. Ok, agora vamos falar do primeiro jogo, Batatinha Frita 1-2-3. Nesse momento, todos os outros jogadores estão apavorados e temendo por suas vidas, sem saber exatamente o que fazer. E de repente ele olha para os lados e, despreocupado, segue em frente com a firmeza de quem sabe exatamente o que tem que ser feito. Outra coisa que não é muito fácil de ser notada, pois a cena em si já chama a atenção o suficiente e esses detalhes podem tranquilamente passar sem serem vistos, é o fato de que ele aparece de forma diferente na visão da boneca. Todos os participantes aparecem com uma sobreposição de luz verde, mas isso não acontece com ele. E de brinde, aquela pessoa que está muito perto dele também fica livre da mira da implacável boneca, como podemos conferir com a garota que fica agachada aqui ao lado dele. Isso leva a crer que a máquina de matar estava programada para não atirar nele e dessa forma teria uma espécie de escudo protetor. Assim que acabou essa primeira rodada do jogo, os jogadores que sobraram imploraram por suas vidas e pediram para acabar com o jogo ali mesmo. E no final da votação, é dele a decisão de dizer se o jogo continua ou acaba ali mesmo. Isso mostra, ainda que de forma sutil, que todo o poder de decisão estava nas mãos dele. Agora vamos analisar o jogo das figuras de açúcar. Ilnam escolhe a estrela. Embora à primeira vista possa parecer uma forma muito complexa, não é bem assim, pois, analisando as outras figuras, como o triângulo, que aparentemente você pode pensar que seria o mais fácil, as linhas dele são bem mais longas em comparação com as linhas da estrela, que são bem mais curtas, e talvez isso o ajude a separar a figura com menos chance de quebrar o desenho. Já no episódio 4, onde acontece aquela briga à noite entre os jogadores, o velhinho sabe exatamente aonde ficar. Ele se esconde longe da carnificina, subindo em uma das camas, e pouco tempo depois ele implora para aquela luta acabar, e imediatamente seu pedido é atendido. O frontman envia os guardas e pede para que eles controlem a situação. Logo depois desse episódio vem o jogo do Cabo de Guerra e muita gente pensou que nessa hora tudo estaria perdido para a equipe do jogador 456. Mas foi o bom velhinho quem deu inspiração para aquela equipe que já estava se sentindo derrotada. Ele, mais uma vez, demonstrou seu conhecimento e suas estratégias para vencer o jogo e passaram triunfantes para a próxima fase. O último jogo que ele participa é o jogo das bolinhas de gude. E podemos ver que ele supostamente começa a sofrer de demência e aparentemente fica andando sem rumo à procura de sua antiga casa. Esse jogo faz mais que trazer de volta a sua infância. A antiga vila onde ele morava também foi recriada nos seus mínimos detalhes. E isso de fato nos deixou um pouco confusos, porque tudo que ele falava durante esse jogo não levava a nada, pois teoricamente ele estava vivendo uma confusão mental. Mas pouco depois a gente confere na cena seguinte que ele estava se fazendo de demente, pois volta ao normal quando confronta Jihan a apostar todas as bolinhas de gude que ele havia conseguido. Nesse momento é possível entender claramente que ele se fazia de doido, mas na verdade estava controlando tudo à sua maneira. Essa vila inteira, representando o passado onde ele viveu e todos os detalhes dos jogos anteriores, tinha algum tipo de ligação com ele. No final, ele deixa Jihan ganhar o jogo e ele aparentemente é morto ali mesmo.
Mas outro detalhe que chama a atenção é justamente o fato de aparecer claramente na cena o momento em que os outros jogadores são abatidos. E no caso dele não foi assim. E numa cena vista de cima, o corpo dele não aparece naquela casa. E essa deveria ser a melhor hora para ele deixar o jogo, já que o próximo desafio seria muito perigoso e com poucas chances dele sair vivo. Em um desafio mortal e imprevisível, os outros participantes poderiam forçá-lo a ir na frente ou simplesmente empurrá-lo, como vimos acontecer nas cenas seguintes. Então é isso, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Mas não saia antes de deixar o like e me conta aqui nos comentários o que você achou desses detalhes. E também se você tinha percebido alguma coisa durante a série, mas nem imaginava que tudo isso era um plot twist que acabaria ligando todo o jogo ao velhinho. Sinceramente, eu percebi que tinha alguma coisa estranha naquela cena da batalha à noite, quando ele grita e pede para parar. Imediatamente o frontman obedece, liga as luzes e manda parar tudo. Nessa hora eu meio que parei e pensei: como assim? Um velhinho com os dias contados diz que está com medo, pede para parar e todo mundo obedece? Ou será que o mascarado ficou com pena dele? Bom, eu acho que não, né? Afinal, ele não poupou nem o irmão e acabou atirando nele. E esse vídeo acaba aqui, pessoal. Um beijo e até a próxima!